ele, grande Emanuel Pessoa, advogado Emanuel Pessoa, que está sempre aqui com a gente. Muito bom dia, Emanuel, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Obrigada pela sua presença sempre. Bom dia, Paulo, tudo bom? Hoje, infelizmente, não deu para estar aí ao vivo, né? Então, vamos ter que usar o Vimeo aqui para ajudar a gente. Vamos lá. Emanuel, em primeiro lugar, na verdade, né, eu gostaria de trazer, a gente te convidou aqui para a gente falar um pouco mais sobre toda essa questão que ontem teve uma grande repercussão, né, em relação ao próprio PL ter realmente negado toda a auditoria apresentada pelo, né, o PL não, o STF, o TSE, perdão, ter negado a auditoria do PL, na verdade, que foi apresentada. A gente, inclusive, conversou ontem aqui com o técnico responsável, né, o auditor aí, responsável que assinou, o Carlos Rocha, e ele explicou aqui pra gente, né, que essa decisão, o TSE, ele poderia pedir a instauração de uma comissão técnica com outros técnicos para trazer um parecer sobre a questão, de uma forma conjunta, né, vários técnicos, o que não fossem ligados em relações políticas. Portanto, a gente viu que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, ele apresentou ali a decisão baseada num técnico do TSE, no qual ele falou, né, ele indeferiu toda aquela apresentação e ainda propôs ali a aplicação de uma multa de 22,9 milhões de reais, não só para o PL, mas para todos os partidos ali da coligação, PP, republicanos. Eu queria entender a sua visão sobre essa decisão do ministro e se realmente, né, como o próprio PL diz que vai recorrer, se cabe realmente recorrer para o mesmo juiz numa corte diferente, se tem alguma solução ou não. Paula, em primeiro lugar, o Alexandre de Moraes, para essa multa, ele mandou um recado muito claro, né? Porque a multa é 22,9 milhões. 22 era o número do presidente Jair Bolsonaro e 22 menos 9 dá quanto? 13. Tá? Então, a multa parece um recado, né? Aí, manda um abraço pro Cabral aí, o homem tem a voz, viu? O Cabral tá falando que 22 mais 9 também dá 13. Porque contando unitariamente. Não foi. Pois é. Baseado no número, não foi aleatório, né? Para quem gosta da numerologia, ficou um recado. É que é o seguinte, se o cara quisesse mesmo punir, a multa de litigância de má-fé vai até 10% do valor da causa. Escolheu 2% e deu 22,9%. Pode ser que seja coincidência? Pode, mas é tanta coincidência que só lembra que o Einstein falava que Deus não joga dados com o universo, né? Então, é o seguinte, primeiro ponto que a gente tem um problema muito claro aqui com essa adesão é que no momento em que o Alexandre de Moraes ele aplica uma multa por litigância de má-fé, ele está desconsiderando que existe um dispositivo constitucional que fala que nenhuma lesão ou ameaça ao direito escapará à apreciação do Poder Judiciário. Então, se o Partido Liberal, ele acha, a coligação, na verdade, foi quem trouxe, a coligação, ela acredita que existe uma ameaça, uma lesão, uma ameaça ao direito, ela tem o direito de apresentar. Então, por mais que ele discorde tecnicamente do que o Partido Liberal e a coligação têm apontado, o fato é que eles apontaram critérios técnicos. Então, isso não pode ser configurado como uma litigância de má-fé. Seria uma litigância de má-fé se eles tivessem apresentado a ação sem nenhum elemento técnico. O elemento técnico pode estar errado? Pode. Eu não estou afirmando que ele está correto. Só afirmando que não caberia ônus de litigância de má-fé. Segundo ponto, que também não caberia aí, é que, se você reparar, ele mandou bloquear o fundo partidário até que o dinheiro fosse pago. Ora, Paula, se isso é uma dívida em favor da União, em favor de um órgão público, o que a gente tem ali é que esse valor deveria ter sido inscrito na dívida ativa e sofrer execução fiscal, para que você possa fazer uma penhora cautelar, um bloqueio de verbas de alguém com a dívida que tenha perante o governo. É necessário que você siga o devido processo legal. Você não pode fazer aquilo imediatamente. Precisa ter a fase de execução fiscal. Então, esse é um segundo ponto extremamente problemático. O terceiro ponto problemático é que, por mais que a ação do PL não vá prosperar, ou por mais que se consiga comprovar claramente que as urnas eletrônicas sejam 100% seguras, o fato é que o artigo 61 do Código Eleitoral, ele diz que os partidos têm o direito, a prerrogativa de ampla fiscalização, que inclui ali a urna eletrônica. Então, se o partido questiona coisas da urna eletrônica, evidentemente ele está exercendo seu poder amplo de fiscalização. E o ponto final é que, se a coligação está em exercício regular de direito, não faria o menor sentido ao sim prover uma ação, assim, na verdade ela foi indeferida, né, porque ela não foi nem julgada de verdade, ela simplesmente foi extinta.
Então, ao se fazer isso como uma ação judicial, não se poderia pegar o Valdemar da Costa Neto e o rapaz do Instituto do Voto Legal e mandar investigá-los no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Isso é uma esticada da corda gigantesca. Eu fico até imaginando quem é que assessora politicamente o STF e o TSE para fazer eles esticar essa corda ao infinito. Porque o que o Alexandre de Moraes deveria ter feito? Primeiro, se está se questionando a validação do TSE, deveria ter pedido um parecer de um perito externo. Ponto final. Nem informação comissão, mas pedisse um parecer de um perito externo. O juiz pode designar perito em processos judiciais, está no Código de Processo Civil. Então, uma vez designado o perito iria provavelmente dizer, atestar que a urna eletrônica não teve problema, que o log lá dá para reconhecer por outro arquivo, tem número de identificação, tem a plaquinha patrimonial, o que fosse. Mas teria sido feito essa apuração. Da maneira que fez, foi assim, eu contesto você, TSE, e o TSE, em vez de um terceiro vir analisar, o TSE diz, olha, eu estou sendo contestado, mas eu garanto. É tipo aquela coisa meio maluca que acho que não sei se foi o Collor que falou, quem foi nos anos 90, la garantiza sou eu. Então, é lógico que isso é um completo despautério do ponto de vista de processo civil. Então, devido ao processo legal no Brasil, flutua mais do que o dólar, tá? Então, não tenho o que dizer. Tá aqui, ô Emanuel, porque na hora que eu falei, o pessoal às vezes aqui no chat não entendeu, quando o Cabral falou que 22 mais 9 dá solto, é que 9 mais 2, 11 mais 2, 13. Por isso, nominalmente solto, o 22, 2 mais 2 mais 9, 13. Só para completar o raciocínio da conta que nós fizemos aqui. É que o Cabral, como economista, fez o módulo de cada número. Pôs no Excel. Na hora ele falou isso, impressionante. No Excel ele foi... Não, ele foi rápido, foi de raciocínio mesmo. Foi de raciocínio. Vai lá, Isa. Hoje o tempo do nosso Emanuel tá curto, mas a Isa tem uma pergunta aqui, Emanuel. Vamos lá, Emanuel, para complementar. Você está dizendo, então, que, em partes, ele está sendo inconstitucional nessas etapas em que ele aplicou, né? Aliados do presidente já esperavam essa atitude de Moraes de não aceitar esse relatório, mas talvez até não esperasse essa multa, muito menos, né, essa dedução de 22,9 milhões que daria o 13, né, ou 22 Bolsonaro. Enfim, então, a partir daí, legalmente, o que Bolsonaro, o que o partido PL, o que pode ser feito constitucionalmente em relação a essas inconstitucionalidades? É o seguinte, o que acontece aqui que acho que às vezes passa um pouco despercebido das pessoas, tá? Não vai dar em nada um recurso para o Supremo Tribunal Federal por uma razão muito simples. O Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil, ele faz o que ele quiser. O exemplo que eu dou é o seguinte: se todo mundo aqui for olhar para o céu é azul. Você pode até dizer que é um azul acinzentado quando você está em São Paulo, perto da parte que tem mais poluição, mas é azul. Só que se o Supremo Tribunal Federal no Brasil disser que o céu é rosa, ele é rosa e ponto final. Por quê? Porque a Constituição, ela dá a alguém o direito de errar por último. E no Brasil, quem tem o direito de errar por último é o Supremo Tribunal Federal. A única maneira que nós teremos um Supremo Tribunal Federal mais comedido é se nós tivéssemos um Senado que fosse efetivamente fiscalizador do Supremo. Por quê? Você vê ministro que se manifesta fora dos autos, ministro que recebe janta fora com advogado de causa em que perante o próprio tribunal. Então, tem coisas que jamais aconteceriam, por exemplo, na Suprema Corte Americana. Mas por que os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem tão à vontade com isso? Porque o Senado não vai fazer nada, absolutamente nada, por uma razão simples. Foro privilegiado, e as pessoas não entendem isso. Você tem que rastrear a coisa. Se você tem que os senadores são julgados criminalmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e todos nós sabemos que uma parte considerável do Congresso Nacional tem rabo preso, basta a gente ver todo mundo que foi acusado em Lava Jato e todos os outros escândalos, é óbvio e evidente que esses senadores não têm o menor interesse em fazer uma efetiva fiscalização. Porque se eles forem fazer uma fiscalização dos membros do Supremo Tribunal Federal, os processos deles, as apurações, os inquéritos vão andar. E o que a gente sabe até hoje é que o Supremo Tribunal Federal é o céu dos políticos, porque os processos transcrevem ou grandes operações policiais são anuladas por firulas mínimas.
Emanuel, tem aqui, eu sei que seu tempo está estourado, mas Cabral está pedindo uma pergunta. Vamos lá, Cabral. Emanuel está com compromissos, mas vamos lá. Eu tenho tempo para o Cabral. Eu tenho tempo pro Cabral. Então tá bom. Então pronto, Cabral. Faça 10 perguntas. Meu amigo, uma dúvida bem simples. Na minha cabeça, como leigo, faz sentido o que o Alexandre de Moraes pediu do primeiro turno. Eu não concordo com ele não considerar o estudo, não concordo com o passo 2 para frente, eu discordo totalmente do Moraes na visão de um leigo e não de um advogado. Mas para mim faz sentido, se for a mesma urna dos 2 turnos, por que também não pedir para cancelar o primeiro turno, entendeu? Claro, Cabral, você tá 100% certo. Inclusive, quando o Alexandre de Moraes mandou fazer a emenda da inicial, né, aditar a inicial do PL, ele se baseou, não está escrito na petição, mas eu consigo te afirmar categoricamente que ele se baseou no artigo 330 do Código de Processo Civil, que lá tem um dispositivo que é o seguinte: o juiz pode indeferir a petição inicial se da narração dos fatos não decorrer uma conclusão lógica. Então, se você está narrando que deveria anular o segundo turno porque teria problema anular votos da urna porque tem problema com aquelas urnas, deveria ter que pedir para anular também no primeiro turno, que são as mesmas urnas usadas. Ou deveria ter que apresentar alguma prova mais robusta ou uma argumentação nesse sentido de que a eventual falha das urnas teriam sido unicamente exclusivas na eleição para presidente, o que tornaria uma prova ainda mais difícil. Então, quando o Alexandre de Moraes mandou aditar a inicial, ele fez aquilo com base, sim, na lei. O que acontece aí, claramente, é que o passo 2, Cabral, é que se descumpre o devido processo legal. Mas o passo 1, do ponto de vista técnico, não interessa se você vota no Bolsonaro ou vota no Lula, o passo 1 foi correto do Alexandre de Moraes. Inclusive, deixa eu só trazer aqui um ponto, o Emanuel, a gente conversou ontem com o responsável, né? Quem fez exatamente, o Carlos Rocha, um engenheiro do ITA que foi contratado, e ele explicou aqui que, na verdade, o pedido do próprio PL foi muito distorcido pela mídia, no qual pedia esse cancelamento, que não foi exatamente isso que estava proposto. O que eles fizeram foi, neste levantamento, mostrar essa inconsistência, o mesmo número aí, nessas urnas como todas, né? E que seria, então, preciso fazer uma reavaliação destas urnas especificamente, e que a própria grande mídia que trouxe aí falando que estava pedindo cancelamento. Isso durante a nossa entrevista, para quem não assistiu, quiser acompanhar, tá na íntegra aqui no nosso canal do YouTube, no YouTube, o Carlos Rocha, que é o responsável por assinar, mas, né, as informações foram muito deturpadas na imprensa, trazendo esse outro ponto, pelo menos só para a gente corrigir essa informação aqui, que pelo menos a gente conversou com quem realmente fez essa auditoria e assinou esse documento. O que ele explicou até como uma forma ali de muito simples. Você entra numa sala de aula, você tem 30 alunos que têm o mesmo nome e sem sobrenome, só com o mesmo nome. Eles levantaram, como você vai saber exatamente de quem é a prova de quem? Era mais ou menos esse o exemplo que ele citou, que eles queriam então que montasse uma comissão técnica para avaliar essas inconsistências, segundo ele, tá? E o mesmo log está do segundo turno. Do primeiro. Consegue ser averiguado o primeiro turno também. Isso. Então, é o mesmo log, se o TSE for lá investigar, vai ver tanto o segundo turno quanto do primeiro. E o que o PL pediu exatamente foi que seja mantido o escotopo inicial da verificação extraordinária do segundo turno da eleição, uma vez constatado o mau funcionamento e a quebra de confiabilidade. E os efeitos práticos e jurídicos necessários, caso eles realmente achem alguma coisa. Foi isso que o PL pediu. Só para a gente completar, porque há muitas vezes a gente vê informação desencontrada, como se tivesse pedido para anular, e não foi exatamente isso, que segundo ele falou aqui para a gente ontem ao vivo. Só para a gente deixar claro aqui. Mais alguma questão? Podemos encerrar? Cabral, tem mais alguma dúvida aí? Paulo, é só o seguinte, mas o Cabral perguntar, só para dizer uma coisa, ó, independentemente do que for, a gente tem um problema. Você pode dizer que a ação é frívola, pode dizer que o TSE fez a apresentação com critério técnico, que o Alexandre de Moraes fez uma explicação lá, pode dizer que tinha plaquinha patrimonial, pode falar o que for. Tá? Isso não muda o fato de que as pessoas têm direito ao acesso à justiça. E que se a justiça, porque não gosta de uma ação, ou não concorda, ou porque o julgador tem um posicionamento contrário, ele começar a aplicar a litigância de má fé,
nós vamos liquidar metade do Brasil, porque, Cabral, eu brinco por aí que tem 4 coisas inescapáveis no Brasil, tá? Morte, imposto, chifre e processo. Então, todo mundo no Brasil um dia vai ser vítima de um negócio desse. É verdade, o Brasil tem mais de 50 milhões de processos judiciais, a sua hora vai chegar, tá? Então, essas 4 inevitabilidades do Brasil, morte, processo, imposto e chifre, faz com que, se você tiver que um juiz possa ficar aplicando litigância de má-fé porque não gosta da ação do outro lado, você vai ter que praticamente todo mundo no Brasil vai sofrer disso. Aliás, eu acho que o Brasil tem mais de 70 milhões de ações judiciais hoje, tá? Então, assim, é um pouquinho complicado. A gente precisa girar um pouco a chave. E só para mostrar, Cabral, como é uma desgraça esse descumprimento devido ao processo legal, toda vida que você é condenado a pagar alguma coisa à União, ao governo, o que for, o governo não pode automaticamente ir lá e bloquear os seus bens. Não pode fazer isso. Tem um processo para você ser pago. Esse processo de se cobrar dívidas do governo, que no caso é a multa para o TSE, se chama execução fiscal. Então, isso tinha que ter virado uma certidão da dívida ativa, a Fazenda Nacional devia pegar essa certidão da dívida ativa, entrar com ação na Justiça Federal, ser distribuída para um juiz federal, ou então uma execução no próprio TSE, que seja, mas deveria ter sido feita a execução fiscal, e não isso de se bloquear fundo partidário. E, infelizmente, enquanto tiver esse trambolho, essa praga, essa chaga que se chama foro privilegiado, é um abraço, meu amigo, porque o Senado não vai se movimentar contra o Supremo com medo de o Supremo se movimentar contra o Senado. Se os senadores fossem julgados em primeira instância, você pode ter certeza que o Senado já tinha enquadrado o Supremo Tribunal Federal em várias vezes que o Supremo Tribunal Federal deu decisões que atuavam dentro da organização política, eleição de mesa diretora, prisão de deputado e coisas do tipo. Mas não acontece por causa desse trambolho de foro privilegiado. O Brasil é um país de 220 milhões de coitados sustentando uma casta mínima que pinta e borda por conta de regras mal feitas. Aliás, mal feita não, foi muito bem feito para ferrar com a gente. E para piorar esse rolo todo, Arthur Lira, ele só é deputado porque o Supremo deu permissão a ele, que ele foi cassado, né? E ele vai arrumar briga com quem deu permissão para ele trabalhar? Nesse caso aí, ele é deputado, não é o ponto, teria que ser um senador. Mas, assim, o que você falou entra muito claro pressão, no ponto. Né? Então, entra muito claro no que você falou. Ele vai, por acaso, o Marcel Van Hatten pediu lá a CPI para investigar os abusos de decisão judicial. Você acha que essa CPI vai para frente? Sabe o que vai acontecer, Cabral, nessa hora? A CPI não vai para frente. Mesmo que consiga as assinaturas. O Van Hatten entra com ação no Supremo Tribunal Federal para instalar a CPI, porque a CPI é um direito da minoria. Quem é o ministro do Supremo Tribunal Federal que vai dar a liminar para que o próprio Supremo seja investigado na CPI? Eles vão encontrar alguma firula, uma chicanazinha jurídica, um argumento qualquer, porque, meu amigo, coisa mais fácil que hoje a gente vê o Supremo é inventar princípio da PQP para fundamentar qualquer decisão. Então, todo dia o Supremo inventa um princípio da casa da mãe Joana para fundamentar uma decisão e interferir em políticas públicas. Porque você veja bem, outro dia aí o governo estava querendo alterar questão de benefícios tributários na Zona Franca de Manaus. Aí veio o Supremo e se meteu, se eu não me engano, o princípio do meio... eu não lembro, porque era um princípio aí para justificar a interferência em questão tributária. Quem faz política pública é a gente que é eleita. No Brasil, a gente tem um negócio que juiz quer fazer política pública. Tem uma diferença entre controlar a constitucionalidade de política pública, controlar a legalidade de política pública, de fazer política pública. Um é um comportamento reativo, outro é um comportamento proativo. Os juízes, aí eu vou vários, na hora que vão dar a decisão, eu não sei o que é. Eu acho que eles pegam uma caneta bonita, alguns deles, né, vão lá e assim pensam, nossa, o que eu vou fazer com a minha caneta hoje? Pinta o cérebro. Como é que eu vou dominar a política brasileira hoje? E dão decisões que simplesmente exorbitam absurdamente. Isso não é porque as decisões são contra o Bolsonaro. Nos 2 governos do Lula, o judiciário também foi além do que o judiciário podia fazer. No governo da Dilma, também foi além do que podia fazer. No governo do Temer, também. No governo do Fernando Henrique, também. É um trem desgovernado que só vai piorando. Então, eu não me surpreenderia se, embora tenha o Supremo nessas eleições, desculpa, o TSE nessas eleições
tenha tido uma aparência de parcialidade com a candidatura, eu não me surpreenderia se durante o governo Lula viver as turras com o Supremo também. Porque me parece que o problema do Supremo não é só para ser o candidato A, B ou C. Me parece que o problema do Supremo é nós mandamos e ponto final. Tá certo. Emanuel, infelizmente, né, teremos cenas com certeza dos próximos capítulos aqui para debater mais sobre este assunto. Não se para por aqui, não é de agora, já é de muito tempo atrás, não especificamente dessa eleição, mas que a gente já tem visto isso acontecer faz anos no nosso país, né? Infelizmente, algumas pessoas só enxergam hoje. Obrigada. Tem aqui sempre um prazer de poder falar contigo. Até a próxima. Tchau, obrigado, Cabralzão, aquele abraço. Ó, Cabral, você vai ver esse jogo aonde, hein? O pessoal que tá vou para casa. Você vai assistir o jogo. Vou para casa. Seu palpite, Emanuel, tô anotando tudo aqui. Seu palpite, vamos lá. Teu palpite para hoje. Eu não vou dar palpite, tô não, porque se for dar errado, aí vai... Não, vamos lá, 2 a 0, vamos lá. Quanto? 2x0. 2x0. Tá, deixa eu só achar aqui meu bloco de notas e eu vou colocar aqui. 2x0. Pronto. Colocado. Você, Cabral, vamos deixar registrado aqui. Eu também tinha falado lá fora, 2x0 com Pedro, 4x0. Aí depende só do só porque o Pedro é falar. Flamenguista? Não, porque ele é o melhor do mundo hoje na sim, posição. Tá bom, desculpa aí. Tá certo. Obrigada. Beijo, Emanuel. Até mais. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Tchau. Cabral, um abraço. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Valeu.